O Banco Central Europeu finalmente fez o tão esperado corte de juros, né? Ele cortou 2,25%, baixando aí dos 4% para 3,75%. Até aí são as notícias do mercado, né? Então, a gente sabe que nesse podcast não é bem isso o assunto que a gente quer falar, não somos um canal de notícias, mas eu quero passar o que está por trás de tudo isso que está acontecendo, porque nós temos uma grande, não somente confusão, mas uma contradição completa para entender por que esse corte está sendo feito agora. E não foi feito só pela União Europeia, né? Foi também feito pelo Canadá, mas é mais ou menos a mesma situação. Então, primeiro a gente tem que identificar o que se diz. Então, a narrativa é de que agora nossa política ela veio dando certo, nós estamos controlando a inflação, ela está chegando cada vez mais perto da nossa meta e agora nós já estamos no momento onde a gente consegue finalmente trazer boas notícias e fazer esse corte de juros vai trazer um novo boom de crescimento para a Europa, certo? Então, pelo menos é assim que está na cabeça de um banco central e é isso mais ou menos que ele quer te passar, né? E aí você acaba monitorando dois números muito importantes, que é o índice de preços ao consumidor e também o índice, a taxa de desemprego. E eles trabalham muito com aquele Phillips Curve, que a gente chama, né? Seria uma teoria na qual um mercado mais apertado, né, mais escasso de trabalhadores acaba gerando a necessidade de aumentar os salários dos trabalhadores existentes, o que em si contaminaria a economia real, causando inflação pelo aumento de salários. Pelo menos é mais ou menos isso que o Phillips Curve serviria como ferramenta para os bancos centrais. Mas o Jeff Snyder já vem há anos, né, há décadas quase, já demonstrando que não existe essa correlação entre a taxa de desemprego e a inflação de um determinado país. Agora, pior do que isso, não somente a gente fala, né, de como funciona meio que o Banco Central para justificar suas ações, para dar a importância que eles gostariam de ter em relação a uma política monetária, mas mesmo que existisse essa correlação, o índice de salários na Europa, se a gente parar para olhar, ele vinha caindo, e aí você consegue dizer claramente que a política, entre aspas, vinha funcionando, mas agora, no primeiro trimestre de 2024, voltou a subir. E agora? Simplesmente não se fala mais no assunto. Esse número não se tornou mais tão importante como era antes, a não seja que ele ele esteja no mesmo sentido da narrativa que vinha sendo levada até então. E aí que começa o grande perigo, né? Aí você começa a entrar em contradições. Quando você olha justamente essa parte do índice, não somente do índice de desemprego, mas também dos preços ao consumidor europeu, até o próprio Banco Central admite que ele já tem uma expectativa de subida para o ano que vem, ou até para 2025, 2026. Então, peraí, o número mais importante, mais perigoso da história, junto com a taxa de desemprego, que era exatamente a minha estrela norte para guiar toda a minha política monetária até aqui, não é mais importante? O que mudou? Então tem alguma coisa estranha nessa história. É agora que a gente precisa começar a analisar o que está acontecendo de fato e que talvez essa narrativa, a tal meta dos 2%, que inclusive eu já tenho um capítulo falando só sobre esse assunto, por que também 2%, né? Por que não 1,5%? Por que não 3%? Por que não 2,5%? Mas enfim, tudo isso acaba criando toda uma cortina de fumaça que acaba distanciando as pessoas da realidade econômica. Então, dá só uma olhada. A própria Lagarde, ela falou no dia 6 agora, as nossas projeções para o Core Inflation da Europa foram revisadas para cima, para 2024 e 2025, comparadas com as mesmas projeções de março. E agora, eles estão vendo um número de 2,5% para 2024, 2,2% para 2025 e 1,9% para 2026. Então, quando você exclui energia e comida, seria 2,8% para 2024, 2,2% para 2025 e 2% para 2026. Então, em princípio, a gente veria que isso se trata de uma, entre aspas, inflação bem mais persistente do que seria, né? Ou seja, tecnicamente, você demoraria quase 2 anos para chegar nessa meta, se você quiser realmente seguir a cartilha que você vinha seguindo até então. Mas até o próprio Jeff Snyder, ele discorda radicalmente desse assunto, ele é bem
incisivo nessa questão, e que ele argumenta que, na verdade, nós estamos ainda, até hoje, se recuperando do supply shock que aconteceu desde a pandemia, num ciclo econômico bem mais lento do que se esperaria, mas ainda num declínio desinflacionário, e que isso só está sendo segurado pela questão do petróleo, certo? Eu tive um capítulo que eu falei exatamente sobre esse assunto. Então eles acabam sendo persistentes, mas isso é de forma artificial, porque a demanda ela conta uma história completamente diferente. Mas esse assunto faz essa confusão ser maior ainda. Agora você quer ver como as coisas ficam mais confusas ainda? Então vamos lá. Se eu sou o Banco Central Europeu e se eles seguissem os próprios números deles, certo? Eles vão ter que admitir que não dá para atingir a meta de 2% pelos próximos 2 anos. E os números não estão indo da forma que gostariam. Até um pouquinho como o Jerome Powell estava falando até então. Então, qual que é a justificativa dada? O que ela falou que pode justificar um corte de juros, sendo que você não fez o seu papel, entre aspas, você não bateu a meta que você se propôs bater, que era o número mais importante do mundo, e agora, o que você vai dizer? Agora, olha só o que a Christine Lagarde falou. Agora, nós temos uma melhor capacidade de prever do que nós tínhamos antes. Agora, a gente se sente muito mais confiantes nos números para poder prever o que vai acontecer. Foi isso que ela falou. E o que isso significa? Você consegue entender a confusão e como uma narrativa guia a política de um continente inteiro e que influencia o resto do mundo, certo? Então, agora você precisa virar essa narrativa para dizer que, apesar do nosso bom trabalho, né, do curto prazo que nós fizemos e nós trouxemos essa inflação perto da meta, mas mesmo que não tenha chegado na meta, na verdade essa meta não interessa mais tanto, né, porque a gente já está vendo que nós fizemos um bom trabalho, apesar de não poder medir. Que loucura! Eu não consigo nem criar algum tipo de narrativa que faça sentido para um lado ou para o outro, por mais que eu tente usar de malabarismos para poder defender esse tipo de posição, certo? Então ele não faz sentido, independente de opiniões ou de lados, né? Realmente não bate muito com o que você pensaria numa política macroeconômica. Então, você acaba... você pode até tentar pensar, não, ela está antevendo, na verdade, um problema de demanda fora da Europa, certo? Ela até citou sobre a parte que a China não veio apresentando um consumo tão promissor, pelo menos para os próximos anos. Os Estados Unidos também vêm se arrefecendo, então não é uma coisa que está muito promissora para o futuro. Então talvez eu já queira cortar os juros agora, já antevendo isso, porque eu já estou prevendo que vai acontecer algo ruim no futuro. Porém, eu baixando os juros, isso deveria ser uma boa notícia, porque agora eu estou reestimulando a economia por causa de uma inflação que eu controlei, que na verdade eu não controlei. Você percebe a insanidade de você tentar trazer isso? Ou seja, você precisa criar um texto com umas boas palavras que passe como algo oficial e algo que faça sentido. Afinal de contas, temos vários PhDs em todos esses bancos centrais, eles sabem exatamente quais são todas as forças macroeconômicas e como fazer para que elas tenham a ação desejada. É literalmente um tiro no escuro. Então, se esse tiro atingir o alvo, o mérito é seu. Se ele não atingir, a culpa é do alvo. Você percebe? Então, é exatamente assim que o próprio Banco Central acaba agindo. Então, você ao mesmo tempo se congratula por uma boa ação que você fez de controle de inflação, ao mesmo tempo não batendo a sua meta, desistindo da sua meta, tirando a relevância completa dos 2%, e aí você está ignorando o índice de preços ao consumidor e também está ignorando a subida dos salários. E agora? Agora fica a grande pergunta. Se você mesmo tem uma perspectiva de mais cortes no futuro, né, na própria economia europeia, que vão ser justificados talvez com essa mesma narrativa que veio sendo criada até agora, e o que o Fed vai fazer? O que o Jerome Powell vai fazer? Agora vamos ter a próxima reunião e eu nunca fiquei tão curioso para saber se ele vai ou seguir essa narrativa e começar a coordenar e também dar um tapinha nas costas e dizer que ele acabou batendo essa meta e admitindo que não bateu, porque não chegamos aos famosos 2% de inflação também nos Estados Unidos,
ou ele vai simplesmente entrar na contramão e vai falar, não, o nosso trabalho ainda não aconteceu, nós ainda estamos vigilantes, nós ainda precisamos prestar muita atenção no que está acontecendo com a inflação americana e nós precisamos nos manter vigilantes até que nós atinjamos essa meta. E aí, e se isso demorar 2 anos? O que vai acontecer? Então, agora a pressão veio para cima do Fed, porque agora nós vamos realmente criar uma ruptura total do mercado mais importante do mundo, principalmente em questão de taxa de juros, e talvez com a possibilidade de criar uma volatilidade no mercado cambial, quando você tem um diferencial maior, né, fazendo um carry trade, inclusive, né, de outros países para os Estados Unidos mantendo seus juros tão altos na moeda, né, como o dólar. Ou ele vai ter que dar uma virada, uma guinada, entrando nessa mesma narrativa do Banco Central europeu, para dizer que agora realmente nós já conseguimos e vamos passar por um novo ciclo. Você percebe a loucura que é você juntar tudo isso? Então, assim, é até um pouco bizarro, né? A gente ter que falar sobre narrativas e sobre discursos, porque, infelizmente, a tomada de decisão de investimentos ela é baseada não era baseada nos números, é baseada no que os bancos centrais vão interpretar dos números que não são necessariamente os melhores, mas pior, o que eles vão comunicar disso para o mercado e o que o mercado vai achar em relação àquela comunicação. Exatamente isso é o disse, que infelizmente hoje define a macroeconomia e o rumo do seu portfólio. Agora, o mais interessante é que o Japão, lembra do nosso querido Japão? Totalmente na contramão, fazendo agora uma subida de juros, sendo que, na verdade, a grande verdade é que cada um está meio que perdido sem saber o que fazer, baseado num grande problema, porque o mercado inteiro é interligado. A grande verdade é que quem acaba mandando muito mais do que os bancos centrais acaba sendo o sistema euro-dólar, né? Então, quando você tem uma liquidez que se torna escassa e você cria problemas para os países, e aí os bancos centrais acham que isso é uma coisa local, certo? Que é baseado na economia real, mas é parte de um problema monetário e que é compartilhado por todo mundo, né? Então, não é uma solução de um banco central que vai fazer com que a economia acabe voltando para a atividade ou da forma que eles gostariam, mas a narrativa se perpetua e principalmente a influência que a narrativa cria nos mercados. Então, esse é o grande jogo, é um jogo de confusões, é um jogo de cortinas de fumaça uma atrás da outra e de você falar, olha aqui, não olhe para cá. Você entende? E é exatamente essa guinada que eu gostaria que você usasse na próxima reunião do Fed. O que ele vai dizer baseado no que a Lagarde acabou de falar agora na Europa. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, porque é realmente bizarro e isso praticamente expõe totalmente a grande fragilidade de você ter uma meta de 2% que foi usada pelos bancos centrais há décadas, né? Desde toda aquela história que aconteceu com a Nova Zelândia, que eu falei no meu capítulo anterior. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e vamos ver que nível de malabarismo a gente vai precisar ter para manter toda essa narrativa de pé a partir de agora.